Bom, rapidamente, onde que a gente tem os principais geossistemas ferruginosos do Brasil, né? A gente pode ver nesse mapa que a gente tem, com exceção ali dos pampas, todos os outros biomas, a gente tem geossistemas associados. Esse mapa, obviamente, está mostrando os mais conhecidos, os principais. Nós temos dezenas de outros geossistemas em escala menor ou ainda desconhecidos, ou muito pouco estudados, né? E a gente vai perceber, quando compara o país todo, a maioria, né, dos geossistemas estão associados aqui em Minas Gerais e, em termos de área, os dois maiores estão dentro do domínio da Mata Atlântica, né? Uma coisa muito interessante que a Luciana começou a falar, a questão da biodiversidade, que ela falou de dados de planta, né? Os autores vão falar também dados de outros grupos, né? A fauna, por exemplo. E nós temos o que mais chama atenção nessa diversidade nossa aqui, são os aspectos e a diversidade geológica desses geossistemas, né? Então a gente tem uma prancha aqui com várias rochas, vários afloramentos rochosos. A gente começa a perceber como é que ela é diversa, desde a sua origem geológica e com reflexo na sua biodiversidade. Quando a gente se propôs a fazer o livro, né, fizemos o convite para os colaboradores, a gente tentou fazer um apanhado de como é que estava a situação, a área do conhecimento, né, até então. Como é que a gente fez isso? A gente consultou a plataforma, né, da Biblioteca Digital da Cielo, consultamos a plataforma do Portal CAPES, né, com as seguintes buscas: Canga, Itabirito, Formação Ferrífera Bandada, sua versão em inglês, Ferricrete, Argoston, Dory Crush, Sarrat-Benz. Então, todas aquelas expressões e palavras que remetem diretamente a essas áreas ferruginosas, né? E a gente buscou isso tanto no título, quanto no conteúdo, quanto nas palavras-chave. O que a gente conseguiu foi 189 estudos publicados com essa busca, né, entre 1962 e 2015. Esse gráfico mostra a distribuição que a gente chama por área de conhecimento, desse número amostral de 189 estudos, periódicos nacionais e internacionais, e o que chama muita atenção, que de certa forma é natural, que a grande maioria deles se remete às geociências, né? Então, lá em cima um gráfico por área de conhecimento, aqui embaixo a gente chama por disciplinas, vamos chamar assim. E, naturalmente, a grande maioria dos 189 estudos se remete à questão geológica, principalmente a geologia econômica, né? A biologia, 20%, e o que a gente chama de socioeconomia. A gente teve um único artigo publicado nessas bases. Então, a gente vê que o próprio conhecimento já começa a ter a sua desproporcionalidade. Quando a gente joga isso na linha do tempo, a gente percebe que esse conhecimento, além de ser relativamente pouco, né, ele é bastante restrito. Ele começa a crescer a partir dos anos 2000, né? E, de certa forma, isso bate com um grande boom nessa renovação da mineração que a gente teve, com o chamado efeito China, novas tecnologias de prospecção. Então, de certa forma, está acompanhando. E o interessante é que Brasil, né, liderando, e Austrália são os países que mais produziram essa informação científica. Obviamente, a gente tem resumos de congresso, nós temos teses sendo produzidas no mundo inteiro, mas não usamos esse banco de dados, né, para essa informação. Então, se a gente considerar a nossa busca e os nossos dois portais, de certa forma é o painel que a gente tem até o presente momento, né? Muito pouca informação das ciências ambientais publicadas e vamos considerar praticamente nada das ciências humanas publicado nessas condições. Bom, entrando especificamente no livro, né? O livro, além da introdução, a gente tem um prefácio e apresentação, nós contamos com 19 capítulos, né? A gente tentou abordar vários temas dentro daquelas 3 grandes áreas do conhecimento. Convidamos pesquisadores nacionais e pesquisadores lá da Austrália também para fazer o estudo de caso de lá. A gente tentou dividir o livro, estruturar o livro, né, começando com os temas das geociências, depois os temas da biologia e finalizando com um grande tema que interage, integra com tudo, né? Aqui eu estou falando, mas a gente filtrou aqui, vou só voltar. Então a gente tem esses 6 capítulos representando as geociências, né? Temos ali 8 capítulos que abordam o tema biologia, 3 capítulos que a gente abordando as ciências humanas, a questão do patrimônio cultural, histórico, arqueológico, né? E nós temos 2 capítulos que tentam abordar essa situação de áreas protegidas. O livro fecha com a grande contribuição do ICMBio e seus colaboradores, falando dos geossistemas no Brasil e as áreas protegidas.
Bom, a gente fez convite e a gente agradece muito o aceite, né? Foi muito em cima da hora, então alguns autores, devido à indisponibilidade de agenda, não puderam comparecer. Eu vou mostrar uma lâmina de cada, só para vocês perceberem, né, quais são as contribuições de cada um. A gente tem um capítulo sobre solos, né, que aborda a região do quadrilátero ferrífero e de Carajás. Né, ele foi liderado pelo professor Carlos Schaefer, da Universidade Federal de Viçosa. Ele aborda toda a questão de pedogênese, né, de endemismos de solo. Nós temos um capítulo que trata apenas sobre as paleotocas, né, associadas ao geossistema ferruginoso. Foi produzido ali pelo professor Francisco Buchmann e colaboradores. Ele é do Laboratório de Paleontologia da Universidade Estadual Paulista. É um tema extremamente interessante, né? No único geossistema, lá no Peixe Bravo, até agora já foram descobertas e descritas 18 paleotocas. Isso na literatura mundial não tem nada que chega perto em número e tamanho, então é uma informação de repercussão mundial, sem dúvida. Nós abordamos o tema da flora das cangas lá do Mato Grosso do Sul, da região de Corumbá, da professora Adriana, lá do Laboratório de Botânica da Federal do Mato Grosso do Sul, né? A professora Maria Cristina Messias, da UFOP, também abordou o mesmo tema, só que com cangas lá da região de Ouro Preto e Mariana, né? Que são cangas um pouco diferentes dessas que nós conhecemos aqui, associadas aqui à Serra da Moeda e à Serra do Curral. Tivemos o capítulo, então, de estudo de caso dessa questão do geossistema da Austrália, né? São 4 pesquisadores que eles lideram as publicações de geossistemas na parte de botânica, né? Estão publicando muita coisa, então nós tivemos a felicidade, né, de ter a contribuição dos pesquisadores. Aqui o professor José Peixoto, né, arqueólogo lá da Federal do Mato Grosso do Sul, abordou um tema bastante interessante, que são as inscrições, né, e gravuras feitas na coraça de canga, chamado petróglifos. Né, alguns desenhos são datados de torno de 2.000, 2.500 anos atrás. Bom, é isso. Eu espero que vocês, assim como nós, né, aproveitem a informação, que a gente conseguiu a contribuição de vários autores. Os textos são muito interessantes. E, a partir de agora, a ideia é a gente convidar os autores para fazer uma breve explanação de cada capítulo produzido. Agradeço a todos a presença.